Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco sobre pneumonias e Covid, tá certo? Primeiramente, a gente vai relembrar os padrões mais comumente existentes em pneumonias. O que a maioria das pessoas sabe é que o padrão prevalente é a consolidação. Mas a gente tem várias outras formas que podem nos dizer que aquilo é uma pneumonia, tá certo? Existe um padrão que é mais intersticial, existem pneumonias que têm um aspecto de massa, existem pneumonias que têm um aspecto de nódulos, de atelectasias, opacidades em vidro fosco, que no final das contas, inicialmente a gente usa muito o termo consolidação em vidro fosco, tá certo? Mas só para vocês saberem que existem vários tipos. Exemplos de broncograma aéreo, né? Esse exemplo é clássico. A gente percebe que isso é uma consolidação com broncograma aéreo, a cisura permanece na mesma localização. E por ter essa distribuição lobar, né? Inclusive arredondada, nos faz pensar que isso possa ser um Streptococcus pneumoniae, tá? De maneira geral, a gente não é muito. A gente não diz, olha, isso aqui é o patógeno tal. Mas existem algumas coisas que nos fazem pensar em patógenos específicos, tá? Aqui não dá para eu dizer com certeza que é, mas o patógeno que mais comumente faz pneumonia lobar é o Streptococcus pneumoniae. E o que mais comumente faz essa forma arredondada também é o Streptococcus pneumoniae. E o mais comum também é o Streptococcus pneumoniae, tá certo? Então, assim, de bactérias, né, a gente vai ficar com essa hipótese principal, tá bom? E exemplos, né, de raio-x com pneumonia lobar, mais uma vez isso aqui, Streptococcus pneumoniae, você tende a pensar que seja ele, né, não é específico, mas você tá vendo no raio-x o broncograma aéreo, a cisura não mudou de posição, então a gente fica com essa hipótese. E como seria a pneumonia pela Klebsiella? Pessoal, observem, olha para a seta, observe a concavidade dessa cisura. É como se esse lobo superior estivesse pesando sobre o médio e o inferior direito, tá? Então a gente diz, inclusive, chama essa pneumonia de pneumonia do lobo pesado. Ela é muito típica de Klebsiella. Então, quando a gente encontra isso, né, a cisura pesando, a gente pensa que seja Klebsiella mesmo, principalmente em pacientes alcoólatras, diabéticos, tabagistas, tá bom? Então fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. Pessoal, e que doença é essa? Primeiro de tudo, isso é uma doença? Qual a idade desse paciente, pessoal? Esse paciente é um adulto ou será um recém-nascido? Tá com cara de recém-nascido, né? Olha pro tamanho da cabeça, cabeção, né? Arcos costais retificados. Pessoal, isso é um bebê, um recém-nascido. E essa seta tá apontando para uma coisa específica que de recém-nascido, que é o timo, tá? Então, cuidado, isso não é pneumonia, pessoal. Isso é o timo. Né? A gente mostra aqui para vocês não correrem o risco de errar isso, que é uma coisa muito comum, tá? Outros tipos de pneumonia, pneumonia intersticial. Observe que aqui é um padrão mais difuso, tá? Isso é uma coisa que comumente a gente encontra em vírus, tá certo? Mas também não é específico de vírus, algumas bactérias podem fazer isso. Observe que aqui não é um lobo, né? Não o pulmão todo tem essas pneumonia, é um infiltrado intersticial, tá bom? Uma pneumonia em aspecto de nódulo centrolobular, né? Mostrando aí exemplos, né? Então, para vocês observarem. Uma pneumonia viral, que a gente observa comumente também padrão em vidro fosco, né? E além disso, as setas escuras, né? Essas setas pretas, elas mostram os septos interlobulares espessados, tá bom? Que é uma coisa que acontece não só em pneumonia viral, mas eventualmente se a pessoa tiver congestão cardíaca, insuficiência cardíaca, né? Tá acumulando líquido, então o septo interlobular, ele tende a ficar espessado e aí ele fica mais branco, tá bom? Para localizar as pneumonias, né? Então, aqui a gente pega o PA e o perfil, então isso aqui, linha imaginária, isso é lobo superior direito.
Localizar também essa imagem. Observe que aqui existe o borramento da silhueta cardíaca à direita. Então, mesmo não tendo o perfil, eu sou capaz de dizer que isso é lobo médio, tá? Mas eu vou dar o perfil também para vocês, ó. A área branca cai dentro do coração, então isso é lobo médio. E por fim, uma pneumonia do lobo inferior, que a gente vê esse padrão, né, que está cometendo o campo pulmonar inferior direito, mas não borra silhueta cardíaca, então a gente tende a pensar que isso seja pneumonia do lobo inferior, tá bom? E existem algumas complicações. As complicações mais comuns da pneumonia são essas. E as derrame pleural, empiema, pneumotórax, pneumatocele, cavitação e cicatrizes, tá? Dentre os patógenos que mais comumente causam complicações do bacteriano, a gente vai pensar em Staphylococcus. Então, o Staphylococcus, ele é o cara que causa complicação, tá bom? Ele complica as coisas, tá certo? Fungo também gosta de complicar a coisa, tá bom? Então, exemplo de derrame pleural. O raio-x típico é esse, que parece quando o líquido ele vai acumulando no pulmão, ele faz uma concavidade para cima. Ele não fica tão retinho, não. A tendência é que ele suba na lateral, fique na lateral mais branco do que na porção medial dele, né? Um aspecto meio semilunar. Um empiema. Essa imagem, ela pode ser líquido, tá? Mas pode ser pus. Empiema é quando a gente fala em pus, tá bom? Então, quando a gente vê derrame pleural loculado, que seria o caso, né? Muitas vezes esse líquido, ele é um líquido mais proteináceo, então faz a gente pensar que seja empiema, tá? E aí a gente pode drenar para confirmar isso. Pneumotórax, nessa imagem, não sei se vocês percebem, mas o pulmão direito, ele tá bem mais escuro do que o esquerdo. Isso à custa de uma linha. Se você colocar 2 dedinhos aí na lateral do pulmão direito, você vai ver que a pleura, na verdade, está deslocada, né, para a região mais medial e que essa área mais escura é ar, né? Isso é o exame de pneumotórax. Pneumotórax é assim que eu vejo. Como é gás, fica mais preto, tá? Pneumatocele seria tipo um abscesso, seria uma área do pulmão que está morta, né? Mas que forma um nível hidroaéreo, ó. Então você percebe que tem uma área em cima que está escura, mas embaixo está formando um nível hidroaéreo, tá? Isso é a pneumatocele. E o que seria a cavitação? A cavitação já é o buraco feito, né? Não tem mais nível hidroaéreo. Esse negócio mais branco, ao redor da cavitação, do preto, é membrana, tá? Fibrose, tá? Isso é muito típico de pneumonias por fungo, mas não só por isso, principalmente por tuberculose. E cicatriz. Cicatriz é também muito típica de tuberculose, tá? Cicatrizes, elas lembram atelectasias. Então, você vai ter uma área bem, bem branca, o pulmão, a cisura vai subir em direção à área que está doente, tá bom? Então, cicatriz, o pulmão o parênquima pulmonar vai ser substituído por um parênquima cicatricial, tá certo? Então, vai ficar branco, ok? Pneumatocele, mais uma vez, tá? Formando nível aéreo. Aqui também a gente observa outra pneumatocele no lobo superior esquerdo, né? Um derrame pleural loculado ou um empiema, tá bom? Nessa imagem a gente vê nódulos centrolobulares, tá certo? Que é um tipo de pneumonia, mas às vezes esses nódulos centrolobulares eles coalescem e eles podem iniciar uma cavitação, que é o caso em questão. Então, a gente vê que tem uma área aí que está formando uma confluência, né, de alvéolos e aquilo ali vai virar uma cavidade. Provavelmente isso pode ser tuberculose, tá bom? Nesse caso em questão era onocárdia. Exemplo de derrame pleural. Derrame pleural seriam esses asteriscos, né, que a gente percebe aí que o pulmão ele não está totalmente expandido, tá? E essas setas brancas são o que a gente chama de sinal do halo, tá? Então é um halo. Observe que dentro da lesão é branco e fora é escuro, tá? Então várias doenças podem causar isso, inclusive fungo. Desafio diagnóstico, pessoal. Observe o que a gente está vendo. A gente está vendo uma imagem, né? Um infiltrado intersticial, tá? Isso aí, bilateral, tá? O coração em bota, um coração grande, tá? O cara, inclusive, tá aí monitorizado, né? Tem uns fios sobre o tórax dele.
e era um caso de um paciente com insuficiência cardíaca que ele acaba evoluindo com acúmulo de líquido no pulmão, tá? Então, isso é bem típico de insuficiência cardíaca, o pulmão acaba armazenando líquido, e aí os espaços interlobulares, eles começam a ficar aumentados, alargados, e começam a ter essas áreas de, parece um infiltrado intersticial, mas quando você consegue melhorar esse coração, tudo isso é drenado e volta ao normal. Outro desafio diagnóstico seria esse nódulo, tá? É um nódulo em vidro fosco, que a gente chama um nódulo semissólido. A porção central dele é sólida, mas ao redor a gente vê vidro fosco. Isso pode ser uma pneumonia. O mais comum é que seja pneumonia, mas no caso em questão era um câncer, tá, pessoal? Então a gente não pode esquecer do câncer, tá? Então o tumor, principalmente o carcinoma bronquíolo alveolar, tem essa manifestação de nódulo em vidro fosco. E chegamos na rainha do momento, né? Covid. Pessoal, quando é que eu vou solicitar um exame para o paciente com Covid? Então, seriam pacientes que com qualquer sintoma eu vou solicitar exame? Não, pessoal, eu vou solicitar apenas em casos onde o paciente tenha uma clínica, tá? Se for sintoma leve, eu não vou pedir tomografia para ele, tá bom? Até porque, geralmente, no início dos sintomas, a tomografia é normal, tá? Então, o paciente pode até ficar achando que não tem nada e, na verdade, tem, tá bom? Então, assim, quando tem indicação, eu vou pedir o quê? Vou pedir uma tomografia e para pacientes com clínica de dispneia ou queda no nível de saturação, tá? Além disso, eu posso pedir tomografia para segmento ou então raio-x, dependendo de como que é aquela alteração do paciente. Se for uma alteração apenas em vidro fosco, o raio-x ele vê mal. Mas se ele fizer uma consolidação mais evidente, uma área mais branca, aí eu posso eventualmente ficar seguindo um raio-x, tá? Observe a diferença do vidro fosco visto no raio-x, né? Que é esse exame da sua esquerda, que praticamente está normal, não vejo nenhuma alteração aí. E o vidro. Ó, redondinho aí. Aí embaixo, redondinho. Base direita também, outros redondos. Dois redondos aqui também no lateral. Videozinho, né? O videozinho, inclusive, a gente vê algumas áreas discretas, ó, de vidro fosco aqui na periferia, tá bom? E é o começo de um quadro de Covid. A gente vai, eu até parei aqui nos melhores momentos desse paciente. Ele tem uma areazinha aqui na lateral, ó. Aqui outro. Esse paciente era Covid mesmo confirmado, tá, pessoal? Essas imagens a gente não veria se tivesse feito só o raio-x. E às vezes o paciente ele sai achando que não tem nada, né? Quando na verdade. Então, o padrão típico de imagem são as opacidades em vidro fosco, predominantemente periféricas, que tem uma tendência à confluência, que tem uma tendência a ser multicêntrica, pegar vários locais diferentes, geralmente bilaterais, e elas podem progredir para a região central do pulmão. Outro achado que eventualmente a gente encontra é o de pavimentação em mosaico, onde a gente observa distúrbios de ventilação e perfusão. Outro exemplo seria o do halo invertido, que é o exemplo que eu coloquei nas imagens aqui em questão, né? Observem essas setas, que o centro da lesão é mais escuro e a periferia mais clara, né? Seria o halo invertido. E lembrar que, muito comumente, formam-se consolidações no meio das opacidades em vidro fosco. E isso pode ser decorrente de infecção secundária, tá certo? Exemplos, né? Aqui um paciente no dia 6. No dia 6 você percebe que as opacidades elas são mais discretas em vidro fosco. E no D9, ó, essas opacidades já ficaram mais confluentes e eventualmente até tendem a ir para a região central do tórax. Geralmente as imagens elas pioram no dia 9 e no dia 10, tá? Mas
Exemplos, né? Ó, elas podem ficar mais brancas, né? Parecendo até massas, né? E elas podem fazer bastante atelectasia também, como é o caso dessa outra imagem, tá certo? São atelectasias, áreas de vidro fosco, tá? Esse quadro é de um paciente de forma leve, tá bom? Então, quando a gente observa o acometimento com menos de 50% da extensão do pulmão, isso fala a favor de um melhor prognóstico, e mais de 50% do pulmão fala a favor de um pior prognóstico, tá? Que aí é o caso em questão. Observe essa imagem, né? Esse paciente, ele tinha mais de 50% do pulmão acometido, tá? Isso nos denota um pior prognóstico. E no início de toda a pandemia, a gente não usava tanto isso em consideração. Mas hoje em dia, a gente já utiliza sim. Então, se o paciente tem mais de 50% do parênquima acometido, é indicação dele internar, tá bom? Porque ele tem uma chance de evolução bem pior, ele tem uma chance de evoluir com dispneia e queda da saturação mais rápido do que o normal, tá? Do que o habitual. E uma coisa que a gente tem observado nos pacientes com Covid é que a clínica dele muitas vezes progride muito rapidamente. Então, digamos, ele está saturando 90%, mas ele tá até bem. Aí de uma hora para outra ele passa a saturar 85% e aí entra o diafragma não consegue mais, entra em falência e o paciente acaba morrendo. Então é uma coisa que pode evoluir meio rápido. Geralmente os casos de pior prognóstico acontece isso meio rápido, tá? Lembrar que existem outras doenças que não são Covid, como é o caso em questão, tá? Então, quando você encontra um derrame pleural, não é muito típico de Covid, linfonodomegalia também não, e nem lesão escavada. Isso fala a favor de outras doenças, tá? E eu coloquei exemplo de outras doenças. Coloquei o broncograma aéreo, consolidação em broncograma aéreo em lobo único. Isso aí é pneumonia lobar, deve ser pneumonia, inclusive por estreptococcus. Árvores em brotamento, né? Ou uma pneumonia escavada. Isso aí fala a favor de outra doença. E lembrar que existem outros diagnósticos diferenciais de lesão em vidro fosco, tá? Vírus essencial respiratório, parainfluenza, metapneumovírus, o H1N1. Só que o H1N1, pessoal, geralmente é o contrário. Ele começa um acometimento mais central, tá? Então, geralmente ele é mais central e ele passa para a periferia depois, tá bom? Mas com o passar dos anos, o tempo, pode ser que muito bem haja uma sobreposição de imagens, tá certo? Lembrar que na pandemia, no contexto atual de epidemiologia que estamos vivendo, o muito mais provável é que seja o Covid mesmo, tá bom? Então, assim, quando você tem uma pneumonia com achados típicos, isso tem quase a mesma sensibilidade de um SWAB PCR, tá bom? Então, a gente acaba usando isso sim como início do tratamento para internar o paciente, ok? E quais são os problemas futuros? O problema futuro é que a gente tem observado que esse padrão em vidro fosco ele permanece por bastante tempo. Eu já tive alguns pacientes ao longo desses meses que tiveram diagnóstico de Covid, ficaram até relativamente bem, nem precisaram internar, e um mês e meio depois voltaram ao hospital com queixa de dispneia, já estava até em teoria curado do Covid. Mas aí volta ao hospital e você faz uma tomografia e tá lá o pulmão cheio de vidro fosco. Então, assim, um mês e meio depois, 2 meses depois, a gente se depara com isso. O que é isso? A gente não sabe ainda. A gente não sabe. Será que isso vai evoluir para fibrose? A gente também não sabe. Será que é só uma dissociação clínico-radiológica que vai durar mais tempo? Bem, aí realmente o tempo dirá. A gente não tem dados científicos para falar nada disso, né? Talvez daqui a um ano eu grave essa aula novamente e mude e já tenha respostas para isso e a gente tenha mudanças na propedêutica, tá certo? Mas isso é o que há de mais atualizado do momento, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e qualquer coisa, estou aqui, podem mandar as dúvidas. Grande beijo. Tenho.